Uma esposa só foi recuperar a memória em um lixão. Quando ouviu o marido e a amante conversando sobre a herança, ficou imóvel. Ela reuniu outras pessoas para bolar um plano de vingança, uma jornada marcada por traição e justiça. Antes de ouvir essa história incrível, não esqueça de se inscrever no canal. Marina abriu os olhos lentamente, sentindo uma dor aguda percorrer todo o seu corpo. O céu acima dela estava nublado, e um cheiro forte e desagradável invadia suas narinas. Piscou algumas vezes, tentando focar sua visão embaçada. Aos poucos, começou a distinguir os contornos do que a cercava. Montanhas de lixo se erguiam ao seu redor como torres distorcidas. Tentou se mexer, mas seu corpo parecia pesado demais. A garganta queimava e sua boca tinha um gosto amargo e metálico. As últimas lembranças eram confusas, fragmentadas. Recordava-se de estar em casa, tomando chá com Ricardo, seu marido. Depois disso, tudo era um borrão. "Socorro!" tentou gritar, mas sua voz saiu como um sussurro rouco. O sol da tarde começava a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados, que contrastavam com a paisagem desoladora do lixão. Marina reuniu todas as suas forças para se sentar, apoiando-se em uma pilha de papelões descartados. Enquanto lutava para se orientar, flashes de memória começaram a surgir. O chá tinha um sabor diferente naquela tarde. Ricardo insistira para que ela tomasse até a última gota, dizendo que era uma nova mistura especial que havia comprado. Seu sorriso parecia diferente, quase cruel. "Dona, que a senhora está bem." Uma voz feminina cortou seus pensamentos. Marina virou a cabeça com dificuldade e viu uma mulher de meia-idade se aproximando, vestida com roupas simples e um lenço colorido na cabeça. Ao seu lado, um homem alto e magro a acompanhava, carregando uma carriola. "Eu não sei", Marina respondeu, sua voz ainda fraca. "Onde estou?" "No lixão municipal", respondeu o homem, aproximando-se cautelosamente. "Sou José e esta é minha esposa, Clara. A gente trabalha aqui, reciclando o que dá para aproveitar. Como a senhora veio parar aqui?" Marina tentou se levantar, mas suas pernas fraquejaram. Clara correu para ampará-la, segurando-a pelos ombros. "Calma, moça. A senhora não está nada bem." Mais memórias começaram a surgir. Uma discussão acalorada com Ricardo sobre documentos do escritório. Ela havia descoberto algo nas gavetas do escritório dele, algo importante. Papéis que não deveria ter visto. E depois, o chá. "Meu marido", murmurou Marina, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Ele fez algo comigo." Clara e José trocaram olhares preocupados. "Vamos levá-la para nossa casa", disse Clara, com determinação na voz. "Não é muito, mas é limpo e seguro. A senhora precisa de cuidados." Enquanto José improvisava um assento na carriola, com alguns papelões limpos, Marina começou a recordar mais detalhes. Os documentos que encontrara eram falsificações de sua assinatura, transferindo todo o seu patrimônio para Ricardo em caso de sua ausência. E havia fotos também. Fotos dele com outra mulher, em situações íntimas. "Precisamos chamar a polícia", disse Marina, mas Clara fez um gesto negativo com a cabeça. "Primeiro a senhora precisa se recuperar. Depois, pensamos no resto. Venha, nossa casa não é longe daqui." Durante o trajeto, Marina observava a paisagem mudar gradualmente. O lixão dava lugar a uma comunidade simples, com casas pequenas, mas bem cuidadas. Sua mente continuava processando as informações que voltavam aos poucos. Ricardo, seu marido de 5 anos, havia planejado tudo meticulosamente. O patrimônio que ela herdara de seus pais, a empresa familiar, tudo estaria nas mãos dele se seu plano tivesse dado certo. A casa de Clara e José era modesta, mas acolhedora. Um pequeno jardim com flores coloridas decorava a entrada, contrastando com a realidade dura do trabalho deles no lixão. Clara ajudou Marina a se acomodar em um sofá simples, mas limpo, enquanto José foi preparar um chá. Ao mencionar a bebida, Marina estremeceu visivelmente. "Não se preocupe", disse Clara, percebendo seu receio. "Aqui você está segura. Vou chamar um médico que conhecemos, Dr. Miguel. Ele atende nossa comunidade e é pessoa de confiança." Marina assentiu, sentindo-se estranhamente protegida naquele ambiente simples.
Enquanto esperavam o médico, mais lembranças continuavam voltando. A voz de Ricardo ao telefone, combinando algo com sua amante. Planos para uma viagem após seu desaparecimento. A frieza em seus olhos quando serviu o chá. Dr. Miguel chegou cerca de 1 hora depois. Era um homem de aproximadamente 40 anos, com olhos gentis e um sorriso reconfortante. Examinou Marina com cuidado, fazendo perguntas precisas sobre seus sintomas e o que conseguia lembrar. "Você teve sorte", disse ele, após terminar o exame. "Parece que seu organismo reagiu ao que quer que tenha ingerido, expulsando grande parte da substância. Mas precisamos fazer exames mais detalhados para ter certeza." Marina segurou a mão de Clara, que não saíra de seu lado um momento sequer. "Como posso agradecer vocês?" "Não precisa agradecer", respondeu Clara, com um sorriso caloroso. "Às vezes Deus coloca as pessoas certas no nosso caminho, justamente nos momentos mais difíceis." Enquanto o sol terminava de se pôr, lançando as últimas luzes do dia através da janela simples da casa, Marina começou a sentir algo além do medo e da confusão. Determinação. Ricardo havia tentado tirar tudo dela, sua vida, sua dignidade e seu patrimônio. Mas havia falhado, e agora ela tinha aliados inesperados. Dr. Miguel prometeu voltar no dia seguinte com medicamentos e um plano para realizar exames sem levantar suspeitas. Clara preparou uma cama improvisada para Marina e, pela primeira vez desde que acordara no lixão, ela sentiu que poderia descansar. Deitada no escuro, ouvindo os sons noturnos da comunidade, Marina começou a traçar mentalmente seus próximos passos. Ricardo precisava pagar pelo que fizera, mas ela precisaria ser mais esperta que ele. Com a ajuda de suas novas amizades improváveis, talvez tivesse uma chance de recuperar não apenas sua vida, mas também sua dignidade. O que ela não sabia ainda era que esse momento terrível seria apenas o início de uma jornada que mudaria sua vida de maneiras que jamais poderia imaginar. E que entre as pessoas que o destino colocara em seu caminho, estava alguém que transformaria sua história de superação em algo ainda mais especial. O amanhecer trouxe consigo uma clareza que Marina não esperava. Sentada na pequena varanda da casa de Clara e José, com uma xícara de café nas mãos, dessa vez preparada por Clara com todo carinho, ela começou a organizar seus pensamentos. O Dr. Miguel havia prometido retornar naquela manhã e ela precisava estar com a mente lúcida para as decisões que precisaria tomar. As lembranças dos últimos meses começaram a se encaixar como peças de um quebra-cabeça sombrio. Ricardo havia mudado sutilmente após ela herdar a editora de seus pais. No início, eram pequenas coisas, sugestões insistentes sobre investimentos, comentários sobre como ela deveria confiar mais nele para administrar o patrimônio, reuniões misteriosas que ele dizia serem com clientes importantes. "Como está se sentindo hoje?", perguntou Clara, sentando-se ao seu lado com seu próprio café. "Mais forte", respondeu Marina, observando o movimento da comunidade que despertava. "E mais lúcida também. Clara, preciso te contar algo importante." Marina então compartilhou com Clara a história da editora, um negócio familiar que havia crescido ao longo de 3 gerações. Seus pais haviam construído um império literário respeitado, publicando obras que iam de clássicos da literatura a autores contemporâneos promissores. Quando eles se aposentaram, deixaram tudo sob sua responsabilidade. "Foi quando conheci Ricardo", continuou Marina. "Ele apareceu na editora como um consultor financeiro, cheio de ideias brilhantes e um charme irresistível. Em 6 meses estávamos casados." Clara ouvia atentamente, seus olhos revelando uma sabedoria que vinha da experiência de vida. "Às vezes as pessoas não são quem parecem ser, não é mesmo?" "Não são mesmo", concordou Marina. "Há 3 dias encontrei documentos no escritório dele, papéis com minha assinatura falsificada, transferindo a editora e todos os bens para seu nome. E fotos dele com Vanessa, minha assistente pessoal." A revelação fez Clara engasgar com o café. "Sua própria assistente?" "Sim, agora percebo os sinais que ignorei. Os horários estendidos no trabalho, as mensagens tarde da noite que ela dizia serem sobre manuscritos urgentes.
Estava tudo ali, bem debaixo do meu nariz. O som de um carro se aproximando interrompeu a conversa. Era o doutor Miguel chegando como prometido. Ele trouxe não apenas medicamentos, mas também um plano. Consegui marcar exames para você em uma clínica discreta, explicou ele. Precisamos documentar as substâncias que foram usadas. Além disso, trouxe alguém que pode nos ajudar. Uma mulher elegante desceu do carro. Esta é doutora Helena, uma amiga advogada que trabalha com causas especiais. Helena cumprimentou a todos com um sorriso gentil, mas seus olhos revelavam uma determinação profissional. Dr. Miguel me contou sua situação, Marina. Precisamos agir com inteligência e cautela. Durante as 2 horas seguintes, o grupo discutiu estratégias. Helena explicou que precisavam reunir provas concretas, os documentos falsificados, registros das substâncias usadas no chá, testemunhas das mudanças no comportamento de Ricardo. Ele deve estar comemorando agora, disse Marina, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. Provavelmente pensa que conseguiu se livrar de mim. E essa é nossa vantagem, respondeu Helena. Enquanto ele se sente seguro, podemos trabalhar nos bastidores. Tenho contatos que podem nos ajudar a acessar as câmeras de segurança da sua casa, registros bancários, tudo o que precisamos. José, que havia permanecido calado até então, manifestou-se. Podem usar nossa casa pelo tempo que precisarem. Aqui ninguém vai procurar. Marina sentiu lágrimas nos olhos. Vocês mal me conhecem. Conhecemos o suficiente, interrompeu Clara. Vemos seu coração, e isso basta. Dr. Miguel passou os próximos minutos examinando Marina novamente. Seus sinais vitais estavam mais fortes, mas ele insistiu na importância dos exames completos. Precisamos documentar tudo, enfatizou. Enquanto o médico fazia anotações em sua prancheta, Marina observava o movimento da rua através da janela. Crianças brincavam, vizinhos conversavam, a vida seguia seu curso normal. Era um mundo completamente diferente do seu, mas que agora representava um refúgio seguro. Tem mais uma coisa, disse Helena, tirando alguns papéis de sua pasta. Encontrei registros de uma conta offshore no nome de Ricardo. As movimentações começaram exatamente na época em que você herdou a editora. A revelação atingiu Marina como um soco. Todo o relacionamento havia sido uma farsa, um plano meticulosamente arquitetado para tomar seu patrimônio. As memórias dos momentos felizes agora pareciam manchadas, contaminadas pela verdade que emergia. Vamos recuperar tudo, garantiu Helena. Mas precisamos ser mais inteligentes que eles. Ricardo e Vanessa precisam continuar acreditando que seu plano deu certo. O restante da manhã foi dedicado a estruturar um plano de ação. Helena tinha experiência em casos semelhantes e sabia exatamente quais passos deveriam ser dados. Doutor Miguel ofereceu sua clínica como ponto de apoio para qualquer emergência. E Clara e José transformaram seu lar modesto em uma fortaleza de proteção. O que Marina não sabia era que aquele grupo improvável de aliados não apenas a ajudaria a recuperar o que era seu por direito, mas também abriria portas para um futuro que ela jamais havia imaginado. E que entre aquelas pessoas simples e genuínas encontraria muito mais que justiça, encontraria um novo significado para a palavra família. Uma semana se passou desde que Marina encontrou refúgio na casa de Clara e José. Os dias se estabeleceram em uma rotina tranquila, muito diferente da vida agitada que levava antes. Nas manhãs, ajudava Clara com as tarefas domésticas, aprendendo a encontrar satisfação nas coisas simples. À tarde, reunia-se com Helena para desenvolver sua estratégia legal, enquanto as visitas regulares do Dr. Miguel garantiam sua recuperação física. Naquela manhã específica, enquanto ajudava Clara a organizar materiais recicláveis no quintal, Marina percebeu quanto sua perspectiva de vida havia mudado. Sabe, Clara, comentou ela, separando garrafas plásticas, antes eu não dava valor para tantas coisas. Vivia correndo de reunião em reunião, preocupada com prazos e lucros. Clara sorriu, seu rosto marcado pelo sol, revelando linhas de sabedoria. Às vezes, precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa. Veja só essas garrafas.
Para muitos são lixo, mas para nós são oportunidade de recomeço. O som de um carro estacionando interrompeu a conversa. Era Helena, chegando mais cedo que o habitual com uma expressão animada no rosto. Marina, tenho novidades importantes, anunciou ela, entrando no quintal com uma pasta grossa debaixo do braço. Dentro da casa modesta, Helena espalhou documentos sobre a mesa da cozinha. Conseguimos acesso aos registros bancários de Ricardo. Nos últimos 6 meses, ele fez transferências significativas para uma conta nas Ilhas Cayman. E adivinhe quem é a segunda titular? Vanessa, respondeu Marina, sentindo um aperto no peito ao pronunciar o nome de sua ex-assistente. Exatamente. Mas eles cometeram um erro crucial. As transferências foram feitas usando recursos da editora, o que configura desvio de patrimônio empresarial. Enquanto discutiam os detalhes legais, Dr. Miguel chegou para sua visita diária, trazendo consigo um garoto de aproximadamente 12 anos. Este é Pedro, apresentou ele. Meu filho adotivo. Geralmente fica com a vizinha quando estou trabalhando, mas hoje ela teve um compromisso. Pedro era um menino tímido, com olhos curiosos que observavam tudo ao seu redor. Marina sentiu uma conexão imediata com ele, principalmente quando notou o livro que ele carregava debaixo do braço. Uma edição antiga, publicada por sua editora. Você gosta de ler, Pedro? Perguntou Marina, enquanto o doutor Miguel conversava com Helena sobre os últimos exames. O rosto do menino se iluminou. Adoro. Este é meu livro favorito. Pai Miguel sempre traz livros usados para mim, mas é difícil encontrar os bons. Marina sorriu, sentindo uma ideia formar-se em sua mente. Sabe, eu costumava trabalhar com livros. Talvez possamos ler juntos algum dia? A sugestão transformou a timidez de Pedro em entusiasmo. Nos dias que se seguiram, estabeleceu-se uma nova rotina. Todas as tardes após a escola, Pedro vinha à casa de Clara e José para sessões de leitura com Marina. Ela descobriu que o menino tinha uma imaginação extraordinária e um talento natural para criar histórias. Você deveria escrever suas próprias histórias, sugeriu Marina certo dia, após Pedro compartilhar uma de suas ideias fantásticas. Você acha mesmo? Perguntou ele, seus olhos brilhando de esperança. Tenho certeza. Na verdade, quando tudo isso acabar, quem sabe não possamos trabalhar juntos nisso. A presença de Pedro trouxe uma nova dimensão à vida de Marina. Entre estratégias legais e provas sendo coletadas, os momentos com o garoto eram como raios de sol em dias nublados. Doutor. Miguel observava a interação dos dois com um sorriso discreto, percebendo como seu filho estava florescendo com a atenção de Marina. Uma tarde, enquanto Pedro estava absorto em sua leitura, Dr. Miguel aproximou-se de Marina. Ele nunca se abriu assim com ninguém antes, comentou em voz baixa. Desde que o adotei há 2 anos, sempre foi muito reservado. Você tem um dom especial com ele. Marina sentiu seu coração aquecer com o comentário. Ele é um menino extraordinário. Me faz lembrar porque me apaixonei pelo mundo dos livros em primeiro lugar. Enquanto isso, Helena continuava construindo o caso contra Ricardo e Vanessa. As provas se acumulavam. Documentos falsificados, transferências suspeitas, testemunhas do comportamento controlador de Ricardo. Mas para Marina, algo havia mudado. Sua busca por justiça não era mais movida apenas pela raiva ou desejo de vingança. Sabe, disse ela para Clara uma noite, enquanto observavam as estrelas da varanda. Quando acordei naquele lixão, pensei que minha vida tinha acabado. Mas agora percebo que estava apenas começando. Clara apertou sua mão carinhosamente. Às vezes Deus escreve certo por linhas tortas, não é mesmo? O comentário fez Marina refletir sobre como o destino havia conspirado para colocar todas aquelas pessoas em sua vida. Clara e José com seu amor incondicional, Helena com sua determinação incansável, doutor. Miguel com sua gentileza reconfortante. E Pedro, que sem saber estava ajudando a curar seu coração machucado. O que Marina ainda não sabia era que o universo guardava mais surpresas para ela. Em breve, uma nova pessoa entraria em sua vida, alguém que compartilharia não apenas seu amor pelos livros, mas também seus sonhos mais profundos. Mas, por enquanto,
Ela se permitiu aproveitar aquele momento de paz, cercada por sua nova e improvável família. A manhã começou diferente naquele dia. Helena havia chegado com notícias que mudariam o rumo dos acontecimentos. Sentados ao redor da mesa da cozinha de Clara, o grupo discutia os próximos passos do plano que vinham elaborando há semanas. As provas são irrefutáveis, explicou Helena, espalhando documentos sobre a mesa. Temos registros de todas as transferências fraudulentas, as falsificações de assinatura e 3 funcionários da editora dispostos a testemunhar sobre o comportamento suspeito de Ricardo e Vanessa. Marina observava os papéis com um misto de emoções. Entre eles, encontrava-se uma foto recente de Ricardo e Vanessa, tirada por um investigador particular. Estavam em um restaurante luxuoso, comemorando algo com taças de champanhe. A imagem fez seu estômago revirar. Eles pensam que estão seguros, continuou Helena. Ricardo até começou a fazer mudanças na editora, demitindo funcionários antigos e trazendo pessoas de sua confiança. Mas cometeu um erro crucial. Não esperou o tempo legal necessário para declarar seu desaparecimento. Dr. Miguel, que acompanhava a reunião junto com Pedro, acrescentou: os exames toxicológicos também estão prontos. Encontramos traços significativos da substância no seu organismo. É uma prova concreta da tentativa de envenenamento. Pedro, que estava sentado ao lado de Marina, desenhando em seu caderno, levantou os olhos com preocupação. Marina percebeu seu desconforto e gentilmente afagou seus cabelos. Está tudo bem, querido. Continue seu desenho. Clara serviu café para todos enquanto José, que acabara de chegar do trabalho no lixão, juntou-se ao grupo. O que precisamos fazer agora? Perguntou ele, sua voz revelando a preocupação de quem já considerava Marina parte da família. Chegou a hora de agirmos, respondeu Helena. Montei uma estratégia com a polícia. Vamos pegá-los de surpresa, mas precisamos ser muito cuidadosos. Enquanto discutiam os detalhes do plano, alguém bateu à porta. Clara foi atender e voltou acompanhada de um homem jovem, aparentando seus 30 e poucos anos, carregando uma mochila surrada e alguns livros. Marina, este é meu irmão mais novo, Lucas, apresentou Clara. Ele é escritor e está passando uma temporada conosco. Lucas tinha um sorriso gentil e olhos expressivos que imediatamente captaram a atenção de Marina. Cumprimentou a todos com simplicidade, mas quando seus olhos encontraram os de Marina, algo indefinível passou entre eles. Desculpem interromper, disse ele. Posso voltar mais tarde? Não, fique, insistiu Helena. Na verdade, sua presença pode ser útil. Como escritor, você deve entender bem o mercado editorial. Lucas sentou-se à mesa, e Marina notou que Pedro imediatamente se interessou pelos livros que ele carregava. São seus? Perguntou o menino timidamente. Sim, respondeu Lucas sorrindo. Este aqui é meu último romance. Quer dar uma olhada? Enquanto Pedro folheava o livro com interesse, Helena continuou explicando o plano. Lucas ouvia atentamente, ocasionalmente fazendo perguntas pertinentes sobre o funcionamento da editora e o mercado literário. Sabe, comentou ele em determinado momento, sempre sonhei em publicar pela sua editora. Ela tem uma reputação incrível no meio literário, especialmente pelo tratamento que dá aos autores iniciantes. Marina sentiu um calor no peito ao ouvir aquelas palavras. Era exatamente esse o legado que seus pais haviam construído. Uma editora que valorizava não apenas os grandes nomes, mas também os novos talentos. À medida que a tarde avançava, o grupo foi se dispersando. Helena saiu para finalizar os preparativos com a polícia, Dr. Miguel levou Pedro para casa e José foi descansar. Clara ocupou-se com os afazeres domésticos, deixando Marina e Lucas sozinhos na varanda. Então, começou ele, que tipo de livros você mais gosta? A pergunta simples desencadeou uma conversa profunda sobre literatura, arte e vida. Marina descobriu que Lucas não era apenas um escritor talentoso, mas também um observador sensível da natureza humana. Suas histórias focavam em personagens que enfrentavam adversidades e encontravam força interior para superá-las. Acredito que cada pessoa carrega uma história extraordinária dentro de si, explicou ele.
Às vezes precisamos apenas da coragem para contá-la. Marina sentiu algo despertar em seu interior. Não apenas o amor pelos livros que sempre a moveu, mas uma nova perspectiva sobre sua própria história. Pela primeira vez desde que acordara naquele lixão, vislumbrou possibilidades além da busca por justiça. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa, enquanto eles continuavam conversando. Lucas compartilhou seus sonhos literários, suas lutas como escritor independente e sua decisão de passar um tempo com a irmã para encontrar inspiração para seu próximo livro. "Acho que encontrei mais inspiração do que esperava", disse ele, olhando significativamente para Marina. Naquele momento, mesmo com todas as incertezas que ainda pairavam sobre seu futuro, Marina sentiu uma paz que não experimentava há muito tempo. O destino, em sua misteriosa sabedoria, havia não apenas lhe dado uma segunda chance, mas também colocado em seu caminho pessoas que estavam reescrevendo sua história de maneiras que ela jamais poderia imaginar. O dia amanheceu com uma energia diferente na casa de Clara e José. Era o dia em que o plano seria colocado em ação. Marina acordou cedo, sentindo uma mistura de ansiedade e determinação. Enquanto tomava seu café na cozinha, Lucas entrou, carregando seu inseparável caderno de anotações. "Bom dia", ele disse com um sorriso caloroso. Preparada para o grande dia? Marina assentiu, tentando manter a calma. "Tanto quanto possível. É estranho, sabe? Parte de mim quer que isso acabe logo, outra parte teme o que vem depois." Lucas sentou-se ao seu lado, seus olhos refletindo compreensão. "Entendo. Às vezes o final de um capítulo nos assusta tanto quanto o início do próximo. Mas lembre-se, você não está sozinha nessa jornada." Suas palavras trouxeram conforto a Marina, que sorriu agradecida. Nos últimos dias, as conversas com Lucas haviam se tornado um refúgio, um espaço onde ela podia expressar seus medos e esperanças livremente. Helena chegou pouco depois, acompanhada de 2 investigadores. A sala modesta de Clara e José transformou-se em um improvisado centro de operações. Mapas da cidade foram espalhados sobre a mesa, junto com fotos de vigilância mostrando os movimentos recentes de Ricardo e Vanessa. "O plano é o seguinte", começou Helena, sua voz firme e decidida. "Ricardo tem uma reunião marcada na editora às 14 horas. Vanessa estará com ele. Nossos informantes confirmaram que eles pretendem anunciar grandes mudanças na empresa, incluindo a sua ausência permanente, Marina." Marina sentiu um nó na garganta, mas manteve-se composta. Lucas, percebendo sua tensão, gentilmente colocou a mão sobre a dela, oferecendo apoio silencioso. Helena continuou: "Vamos interceptá-los antes da reunião. A polícia estará posicionada em pontos estratégicos. Marina, você ficará em um local seguro com um dos investigadores, pronta para fazer o reconhecimento assim que eles forem detidos." Dr. Miguel, que havia chegado para oferecer suporte médico caso necessário, acrescentou: "Lembre-se, Marina, sua saúde e bem-estar são prioridade. Se em algum momento você se sentir sobrecarregada, me avise imediatamente." As horas que se seguiram foram de preparação intensa. Marina revisou sua declaração várias vezes com Helena, enquanto os investigadores finalizavam os detalhes logísticos. Clara preparou um almoço reforçado para todos, insistindo que ninguém deveria enfrentar um dia tão importante de estômago vazio. Quando finalmente chegou o momento de partir, Marina sentiu uma onda de emoções a atingir. Olhou para aquela sala, para as pessoas que haviam se tornado sua família nas últimas semanas. Clara a abraçou forte, sussurrando palavras de encorajamento. José, sempre mais reservado, apertou sua mão com firmeza, seus olhos transmitindo mais do que palavras poderiam expressar. Lucas se aproximou por último. "Lembre-se", ele disse, sua voz suave, "você é a heroína desta história, e toda heroína enfrenta seu momento de verdade." Marina assentiu, sentindo-se fortalecida. Antes de sair, pegou o livro que estava lendo com Pedro, um lembrete do futuro pelo qual estava lutando. O trajeto até o centro da cidade foi tenso. Marina observava as ruas passarem pela janela do carro, recordando sua vida anterior, que agora parecia tão distante. O investigador ao seu lado
mantinha contato constante com a equipe, atualizando sobre a posição de Ricardo e Vanessa. Finalmente, chegaram ao local designado, um café discreto a poucos quarteirões da editora. Dali, Marina poderia observar tudo sem ser vista. Helena posicionou-se estrategicamente na calçada, fingindo falar ao telefone, enquanto outros policiais à paisana se misturavam aos transeuntes. O coração de Marina acelerou quando viu o carro de Ricardo se aproximar. Ele estacionou e desceu, abrindo a porta para Vanessa. Os dois pareciam relaxados, até sorridentes, completamente alheios ao que estava prestes a acontecer. Foi nesse momento que tudo se desenrolou rapidamente. Viaturas surgiram de todas as direções, bloqueando qualquer rota de fuga. Helena deu o sinal e os policiais avançaram. A expressão de choque no rosto de Ricardo quando foi abordado era uma imagem que Marina sabia que jamais esqueceria. Vanessa tentou fugir, mas foi rapidamente detida. Em questão de minutos, ambos estavam algemados, sendo colocados em viaturas separadas. O investigador, ao lado de Marina, tocou seu ombro gentilmente. "Está na hora", ele disse. "Você está pronta?" Marina respirou fundo, sentindo uma mistura de alívio e apreensão. Aquele momento marcaria o fim de um capítulo doloroso em sua vida, mas também o início de algo novo e desconhecido. Com um aceno decidido, ela saiu do café, pronta para enfrentar seu passado e reclamar seu futuro. Enquanto caminhava em direção às viaturas, Marina sentiu o peso de todas as semanas de angústia, medo e incerteza se dissipando. Cada passo a levava para mais perto, não apenas da justiça, mas também de uma nova versão de si mesma, mais forte, mais sábia e, surpreendentemente, mais esperançosa. O que ela não sabia ainda era que esse momento de triunfo seria apenas o começo de uma jornada muito maior. Uma jornada que a levaria não apenas de volta à sua antiga vida, mas a um futuro cheio de possibilidades que ela ainda não podia imaginar. O escritório da delegacia estava mergulhado em um silêncio tenso. Marina sentou-se diante de uma mesa de metal frio, suas mãos entrelaçadas sobre o colo para disfarçar o leve tremor. Helena estava ao seu lado, uma presença reconfortante e firme. Do outro lado da sala, separados por uma divisória de vidro, estavam Ricardo e Vanessa, cada um em uma sala de interrogatório. O detetive responsável pelo caso, um homem de meia idade chamado Oliveira, entrou na sala com uma pasta grossa. "Senhorita Marina", ele começou, sua voz grave, mas gentil, "estamos prontos para começar se você estiver." Marina assentiu, sentindo uma onda de determinação substituir o nervosismo inicial. "Estou pronta." O interrogatório de Ricardo foi o primeiro. Através do vidro, Marina observou seu ex-marido, um homem que outrora amara, agora parecendo menor e muito menos intimidante do que em suas memórias recentes. Quando confrontado com as evidências, os documentos falsificados, as transferências bancárias suspeitas, os depoimentos dos funcionários da editora, Ricardo inicialmente tentou manter sua fachada de inocência. "Isso é um mal-entendido", ele insistiu, seu charme habitual agora parecendo forçado e falso. "Marina e eu tínhamos um acordo. Ela queria que eu assumisse mais responsabilidades na empresa." Foi quando o detetive Oliveira colocou na mesa os resultados dos exames toxicológicos de Marina. O rosto de Ricardo empalideceu visivelmente. "E quanto a isso, senhor Ricardo?" questionou Oliveira. "Também fazia parte do acordo envenenar sua esposa?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina sentiu um aperto no peito ao ver a máscara de Ricardo finalmente cair. Seus olhos, antes cheios de falsa preocupação, agora revelavam uma frieza calculista que ela nunca havia notado antes. "Ela não devia ter sobrevivido", murmurou Ricardo, mais para si mesmo do que para os outros na sala. Aquelas palavras atingiram Marina como um soco. Helena apertou seu ombro em apoio, enquanto o detetive Oliveira continuava pressionando Ricardo, que aos poucos começou a revelar os detalhes de seu plano. O interrogatório de Vanessa foi igualmente revelador. Confrontada com as evidências e a confissão parcial de Ricardo, ela rapidamente começou a se defender, jogando a maior parte da culpa sobre ele. "Foi ideia dele", ela exclamou,
lágrimas de desespero escorrendo por seu rosto. Eu só fiz o que ele mandou. Ele disse que ninguém se machucaria. Marina observava tudo com uma mistura de horror e fascinação. As pessoas que ela confiara, que fizeram parte de sua vida diária, haviam planejado friamente sua morte por meses. Quando os interrogatórios terminaram, o detetive Oliveira voltou à sala onde Marina e Helena aguardavam. Temos confissões parciais de ambos, ele informou. Com as evidências que reunimos, o caso é praticamente irrefutável. Helena assentiu, satisfeita. E quanto à segurança de Marina? Eles ficarão detidos sem direito à fiança, garantiu Oliveira. Mas recomendo que a senhorita mantenha um perfil baixo por enquanto, pelo menos até o julgamento. Marina concordou, sentindo um peso sendo levantado de seus ombros. Era o fim de um pesadelo, mas também o começo de uma nova realidade que ela ainda precisava processar. Ao sair da delegacia já era noite. Lucas estava esperando do lado de fora, seu rosto uma mistura de preocupação e alívio. Ao ver Marina, ele imediatamente se aproximou, oferecendo um abraço que ela aceitou gratamente. "Como você está?" perguntou ele suavemente. Marina respirou fundo, sentindo o calor reconfortante do abraço de Lucas. "Honestamente, não sei." Aliviada, assustada, exausta, tudo ao mesmo tempo. "É compreensível", disse Lucas, afastando-se gentilmente para olhá-la nos olhos. "Você passou por algo inimaginável, mas lembre-se, isso não define quem você é." Suas palavras tocaram Marina profundamente. Pela primeira vez em semanas, ela sentiu que podia realmente respirar, que o futuro, embora incerto, não era mais uma ameaça constante. Helena se aproximou, interrompendo o momento. "Marina, precisamos discutir os próximos passos. A editora, seus bens, há muito a ser resolvido." Marina assentiu, mas sentia-se sobrecarregada com a perspectiva de lidar com todos esses assuntos naquele momento. Foi então que Lucas sugeriu algo inesperado. "E se dessemos um tempo?" ele propôs. "Apenas algumas horas. Conheço um café tranquilo não muito longe daqui. Poderíamos tomar um chocolate quente, talvez conversar sobre algo completamente diferente, ou simplesmente ficar em silêncio." A ideia era tentadora. Marina olhou para Helena, que sorriu compreensivamente. "Vá", disse a advogada. "Amanhã teremos tempo para lidar com tudo isso. Você merece um momento de paz." Assim, Marina e Lucas partiram juntos pela noite da cidade. Enquanto caminhavam lado a lado, Marina sentiu uma estranha mistura de emoções. O alívio pela conclusão desse capítulo sombrio de sua vida, a apreensão pelo que viria a seguir, mas também, surpreendentemente, uma pequena centelha de esperança. O café era exatamente como Lucas havia descrito. Acolhedor e tranquilo. Sentados em um canto discreto, com suas xícaras de chocolate quente, eles conversaram sobre livros, sonhos e possibilidades. Por algumas horas, Marina permitiu-se esquecer o trauma recente e simplesmente existir no momento presente. Foi ali, naquele café modesto, que Marina começou a vislumbrar os contornos de um novo capítulo em sua vida. Um capítulo que, embora ainda não escrito, prometia ser cheio de descobertas, crescimento e, quem sabe, um novo tipo de felicidade que ela nunca havia imaginado possível. As semanas que se seguiram à prisão de Ricardo e Vanessa foram um turbilhão de atividades para Marina. Com a ajuda incansável de Helena, ela mergulhou no processo de recuperar o controle de sua vida e de seus negócios. A editora, que havia sido o sonho de seus pais e sua própria paixão por tantos anos, estava em um estado caótico após as manipulações de Ricardo. Numa manhã ensolarada, Marina encontrou-se parada diante do imponente edifício que abrigava a sede da editora. Respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade e, ao mesmo tempo, uma determinação renovada. Lucas, que se tornara uma presença constante e reconfortante em sua vida, estava ao seu lado. "Pronta?" ele perguntou gentilmente, oferecendo um sorriso encorajador. Marina assentiu, endireitando os ombros. "É hora de virar esta página." Ao entrar no saguão, foi recebida por olhares curiosos e sussurros dos funcionários. Muitos ainda não sabiam de toda a verdade sobre o que havia acontecido. Helena, que já estava no local, rapidamente se juntou a eles.
Convoquei uma reunião geral, informou a advogada. Acho que é importante você falar diretamente com todos. No amplo auditório da editora, Marina enfrentou seu primeiro grande desafio: reconquistar a confiança de sua equipe. Com voz firme, embora por dentro estivesse nervosa, ela compartilhou uma versão resumida dos eventos recentes, enfatizando sua gratidão àqueles que permaneceram leais à visão original da empresa. Sei que muitos de vocês têm dúvidas e preocupações, ela concluiu. Estou aqui para ouvi-los e trabalharmos juntos para reconstruir não apenas a editora, mas a confiança que é a base de qualquer negócio de sucesso. As horas seguintes foram intensas, com reuniões individuais com os chefes de departamento e uma minuciosa revisão das decisões tomadas durante sua ausência. Lucas, embora não fizesse parte oficialmente da equipe, ofereceu insights valiosos do ponto de vista de um autor, ajudando Marina a reconectar-se com a essência criativa que sempre fora o coração da editora. Ao final daquele primeiro dia exaustivo, Marina encontrou-se novamente no café onde ela e Lucas haviam compartilhado um momento de paz semanas atrás. Desta vez, porém, não estavam sozinhos. Clara, José, Dr. Miguel e o pequeno Pedro se juntaram a eles para uma pequena celebração. Para novos começos, brindou Dr. Miguel, erguendo sua xícara de café. Pedro, que havia trazido um de seus cadernos de desenho, timidamente o entregou a Marina. Fiz isso para você, disse ele, suas bochechas corando levemente. Marina abriu o caderno e sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Era um desenho simples, mas cheio de significado. Uma mulher de pé diante de uma pilha de livros, com um sol brilhante ao fundo e as palavras "Nossa Heroína", escritas em letras infantis. Obrigada, Pedro, ela sussurrou abraçando o menino. Isso significa mais do que você pode imaginar. Enquanto a noite avançava e a conversa fluía, Marina refletiu sobre o incrível caminho que a vida havia traçado para ela. De quase perder tudo a encontrar uma nova família e propósito, cada desafio havia se transformado em uma oportunidade de crescimento. Lucas, notando seu momento de introspecção, aproximou-se. No que está pensando? Perguntou ele suavemente. Em como a vida é imprevisível, respondeu Marina. E em como às vezes precisamos perder o rumo para encontrar nosso verdadeiro caminho. Ele sorriu, seus olhos brilhando com compreensão. Sabe, como escritor, sempre acreditei que as melhores histórias são aquelas que nos surpreendem. E a sua, Marina, está longe de terminar. Naquele momento, uma ideia começou a se formar na mente de Marina. Uma ideia que uniria seu amor pelos livros, sua experiência recente e as pessoas maravilhosas que o destino colocara em seu caminho. Lucas, ela disse, um novo entusiasmo em sua voz. O que você acha de escrevermos um livro juntos? Os olhos dele se arregalaram com surpresa e interesse. Sobre o quê? Sobre recomeços, sobre encontrar força em lugares inesperados, sobre construir uma família não através do sangue, mas através do amor e da compreensão. A proposta pegou a atenção de todos na mesa. Clara e José trocaram olhares de aprovação, enquanto Dr. Miguel sorria, já imaginando as possibilidades terapêuticas de tal projeto. E eu posso fazer as ilustrações? Perguntou Pedro animadamente. Marina riu, sentindo uma onda de afeto por aquele grupo inusitado que se tornara tão importante em sua vida. Claro que sim, Pedro. Na verdade, acho que todos nós temos algo a contribuir para esta história. À medida que discutiam as possibilidades do projeto, Marina sentiu uma empolgação que não experimentava há muito tempo. Não era apenas sobre escrever um livro, era sobre transformar uma experiência dolorosa em algo positivo, algo que pudesse inspirar e ajudar outras pessoas. Olhando ao redor da mesa, para os rostos sorridentes e animados, Marina percebeu que havia encontrado muito mais do que justiça, ou a recuperação de seus bens materiais. Ela havia descoberto uma nova definição de riqueza, uma baseada em conexões genuínas, apoio mútuo e a capacidade de reinvenção. Enquanto a noite avançava e os planos para o livro tomavam forma, Marina sentiu uma paz que há muito não experimentava. O futuro, que antes parecia tão incerto e assustador,
agora estava cheio de possibilidades emocionantes. E ela mal podia esperar para começar este novo capítulo de sua vida, com uma caneta em uma mão e as mãos de seus novos amigos e família na outra. Os meses seguintes trouxeram uma rotina intensa, mas gratificante para Marina, dividindo seu tempo entre a reestruturação da editora e o projeto do livro com Lucas. Ela encontrou um novo equilíbrio em sua vida. As manhãs eram dedicadas a reuniões estratégicas e decisões empresariais, enquanto as tardes e noites frequentemente haviam mergulhada em sessões de escrita com Lucas. O espaço escolhido para essas sessões criativas era a pequena livraria que Marina decidira abrir no bairro onde Clara e José moravam. Era um local acolhedor, com estantes de madeira rústica e poltronas confortáveis espalhadas pelos cantos. O aroma de café fresco e livros novos preenchia o ar, criando uma atmosfera perfeita para a escrita. Numa tarde particularmente produtiva, Marina e Lucas estavam sentados em uma mesa nos fundos da livraria, rodeados por anotações e esboços de capítulos. Pedro, que vinha regularmente após a escola, estava concentrado em seus desenhos para o livro. "Sabe", começou Lucas, recostando-se em sua cadeira, "quando você sugeriu escrevermos juntos, nunca imaginei que seria uma experiência tão terapêutica." Marina sorriu, compreendendo perfeitamente o que ele queria dizer. Colocar suas experiências no papel, transformar dor em prosa, havia se revelado incrivelmente catártico. É como se cada palavra escrita fosse um passo em direção à cura, ela refletiu. Pedro levantou os olhos de seu desenho curioso. "Tia Marina, como é que a gente sabe quando uma história termina?" A pergunta inocente do menino provocou um momento de reflexão. Marina trocou um olhar significativo com Lucas antes de responder. "Bem, Pedro, acho que uma história nunca termina realmente. Ela apenas abre portas para novas histórias começarem." Lucas assentiu, acrescentando: "É como a vida, não há realmente um final feliz definitivo. Há apenas novos capítulos, novas aventuras." Naquele momento, o sino da porta da livraria tilintou, anunciando a chegada de um cliente. Marina ergueu os olhos e viu o Dr. Miguel entrando, carregando uma caixa que parecia pesada. "Boa tarde, escritores," ele saudou alegremente. "Trouxe uma surpresa para vocês." Colocando a caixa sobre a mesa, Dr. Miguel começou a tirar livros usados de dentro dela. "Estava fazendo uma limpeza em casa e pensei que estes poderiam ser úteis aqui na livraria. Tem de tudo um pouco: romances, livros de medicina, até alguns clássicos da literatura." Marina folheava os livros com reverência, sentindo a história contida em cada página amarelada. Foi quando um livro em particular chamou sua atenção. Era uma edição antiga de O Morro dos Ventos Uivantes, o mesmo livro que ela estava lendo para Pedro quando toda sua odisseia começou. "Olha só", ela murmurou, mostrando o livro a Lucas. "Parece que algumas histórias estão destinadas a fazer parte da nossa vida, não é?" Lucas pegou o livro, um sorriso compreensivo em seu rosto. "Às vezes, o universo tem um jeito curioso de nos dar sinais, doutor." Miguel, notando a troca significativa entre os dois, comentou: "Sabe, como médico, sempre acreditei no poder das histórias para curar. Não apenas os livros que lemos, mas as histórias que vivemos e compartilhamos." A conversa foi interrompida pelo som do celular de Marina. Era Helena, com novidades sobre o processo judicial contra Ricardo e Vanessa. Após uma breve conversa, Marina desligou, uma expressão pensativa em seu rosto. "Tudo bem?" perguntou Lucas, preocupado. Marina assentiu lentamente. "Sim, é só... O julgamento está marcado para o próximo mês. Helena diz que o caso é sólido, mas... Mas você está apreensiva", completou Lucas compreensivo. "É como se fosse o último capítulo de uma história que eu quero deixar para trás", explicou Marina. "Mas ao mesmo tempo, sei que preciso enfrentar isso para realmente seguir em frente." Dr. Miguel, que havia se sentado com eles, ofereceu sua perspectiva. "Às vezes, Marina, precisamos revisitar os capítulos difíceis da nossa vida para poder reescrevê-los com um novo olhar. É parte do processo de cura." Pedro, que havia estado quieto até então, surpreendeu a todos com sua sabedoria infantil. "Tia Marina,
Nos seus livros, os heróis sempre enfrentam o monstro no final, não é? Mesmo quando estão com medo. As palavras do menino tocaram profundamente Marina. Ela sorriu, sentindo uma onda de afeto por aquela criança que, sem saber, oferecia conforto e coragem. Você está absolutamente certo, Pedro, ela disse, bagunçando carinhosamente os cabelos do menino. E sabe de uma coisa? Acho que acabei de ter uma ideia para o próximo capítulo do nosso livro. Enquanto o sol começava a se pôr, lançando raios dourados através das janelas da livraria, o grupo continuou sua discussão, agora com um novo foco e energia. Marina percebeu que, mesmo com os desafios que ainda estavam por vir, ela não estava sozinha. Cada pessoa naquela sala representava um capítulo diferente de sua nova vida. Lucas, com sua compreensão e criatividade, Pedro, com sua inocência e sabedoria, Dr. Miguel, com seu apoio constante. A livraria, que começara como um projeto paralelo, estava se tornando um símbolo de sua transformação. Era um lugar onde histórias antigas encontravam novos leitores, onde narrativas pessoais se entrelaçavam com ficção e onde cada dia trazia a promessa de uma nova página a ser escrita. Enquanto Marina observava Lucas e Pedro discutindo animadamente sobre como ilustrar a próxima cena do livro, ela sentiu uma profunda gratidão. O caminho à sua frente ainda era incerto, com o julgamento se aproximando e muitas decisões a serem tomadas. Mas ali, naquele momento, rodeada por livros e pessoas que se importavam com ela, Marina sabia que estava exatamente onde deveria estar. O dia do julgamento chegou com uma mistura de ansiedade e determinação. Marina acordou cedo. O sol mal havia raiado quando ela se viu diante do espelho, ajustando o blazer cuidadosamente escolhido para a ocasião. Suas mãos tremiam levemente enquanto prendia o cabelo, um gesto que a lembrava de sua mãe. Um suave bater na porta a tirou de seus pensamentos. Era Lucas segurando 2 xícaras de café. Pensei que você poderia precisar disso, ele disse, oferecendo-lhe uma das xícaras com um sorriso reconfortante. Marina aceitou o café gratamente, sentindo o aroma familiar acalmar seus nervos. Obrigada, Lucas. Não apenas pelo café, mas por tudo. Eles compartilharam um momento de silêncio compreensivo antes de saírem. No caminho para o tribunal, Marina refletia sobre como sua vida havia mudado. A mulher que ela era meses atrás, confiante em seu casamento e carreira, parecia uma estranha agora. O tribunal estava lotado quando chegaram. Helena já os esperava nos degraus da entrada, sua expressão séria, mas confiante. Lembre-se, disse Helena enquanto subiam as escadas, você é a vítima aqui, mas também é uma sobrevivente. Sua força é sua maior arma. Dentro da sala de audiências, Marina sentiu o peso dos olhares sobre ela. Jornalistas, curiosos e, é claro, Ricardo e Vanessa, sentados do outro lado com seus advogados. O olhar de Ricardo encontrou o dela por um momento, e Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Mas então, sentiu a mão de Lucas apertar gentilmente seu ombro, e a tensão diminuiu. O julgamento se desenrolou como uma montanha-russa emocional. Testemunhas foram chamadas, evidências apresentadas. Marina ouviu detalhes do plano de Ricardo que ela desconhecia. Cada revelação como uma facada em suas memórias. Quando chegou sua vez de testemunhar, Marina sentiu como se o ar tivesse sido sugado da sala. Ela caminhou até o banco das testemunhas, consciente de cada passo. Enquanto fazia o juramento, seus olhos varreram a sala, encontrando rostos familiares. Clara e José, sentados quietamente no fundo. Dr. Miguel, com uma expressão de apoio paternal. E Lucas, seus olhos nunca deixando-os dela. Com uma voz que ganhava força a cada palavra, Marina começou a contar sua história. Falou sobre a confiança traída, sobre acordar naquele lixão, sobre a luta para recuperar sua vida. Mas também falou sobre esperança, sobre as pessoas maravilhosas que encontrou em seu caminho, sobre a força que descobriu em si mesma. O que o réu fez, ela concluiu olhando diretamente para Ricardo, não foi apenas tentar tirar minha vida, foi tentar apagar minha história. Mas estou aqui hoje para dizer que minha história não termina com suas ações. Ela continua, mais forte e mais verdadeira do que nunca. O silêncio que se seguiu
era palpável. Marina viu lágrimas nos olhos de alguns jurados e até mesmo o juiz parecia tocado. Ricardo, pela primeira vez, parecia genuinamente abalado. Nos dias que se seguiram, mais testemunhas foram ouvidas, mais evidências examinadas. Marina assistia a tudo com uma mistura de emoções, raiva, tristeza, mas também um crescente senso de libertação. Cada depoimento, cada prova apresentada, era como se um peso fosse levantado de seus ombros. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, o júri se retirou para deliberar. As horas de espera foram agonizantes. Marina passou o tempo na cafeteria do tribunal, rodeada por sua nova família. Clara segurava sua mão. José oferecia palavras de encorajamento em seu jeito quieto. Dr. Miguel compartilhava histórias para distraí-la. E Lucas estava lá, uma presença constante e reconfortante. Quando o veredicto foi anunciado, a sala do tribunal estava em total silêncio. Culpados, declarou o juiz, sua voz ecoando nas paredes. Ricardo e Vanessa foram condenados por tentativa de assassinato, fraude e diversos outros crimes. Marina sentiu uma onda de emoções a atingir. Não era alegria exatamente, mas um profundo senso de justiça e encerramento. Lágrimas silenciosas corriam por seu rosto enquanto ela abraçava Helena, depois Clara, José, Doutor, Miguel e, por fim, Lucas. Ao saírem do tribunal, uma multidão de repórteres os aguardava. Flashes de câmeras e perguntas gritadas criavam um tumulto. Helena, sempre profissional, começou a fazer uma declaração à imprensa. Mas Marina, em um impulso, pediu o microfone. Hoje não é um dia de celebração, ela começou, sua voz tremendo levemente. É um dia de reflexão. Sobre confiança, sobre segundas chances e sobre o poder de recomeçar. Eu poderia ter me perdido na amargura e na vingança, mas escolhi um caminho diferente. Escolhi a gratidão pelas pessoas maravilhosas que me ajudaram e a esperança de que minha história possa ajudar outros a encontrar força em momentos difíceis. Enquanto falava, Marina viu Lucas sorrindo para ela, um olhar de orgulho em seus olhos. Ela concluiu: a partir de hoje estou virando esta página, não para esquecer, mas para escrever um novo capítulo. Um capítulo de perdão, de amor e de possibilidades infinitas. Naquela noite, reunidos na pequena livraria que se tornara o coração de sua nova vida, Marina e seus amigos fizeram um brinde silencioso. Não a vitória legal, mas a jornada que os trouxera até ali. Enquanto a conversa fluía e planos para o futuro eram discutidos, Marina pegou-se observando as estantes de livros ao redor. Cada livro era uma história esperando para ser contada, assim como cada pessoa carregava em si inúmeras histórias. Ali, naquele momento, Marina entendeu que sua própria história estava longe de terminar. Na verdade, o verdadeiro enredo de sua vida estava apenas começando a se desenrolar. Com páginas em branco à sua frente, prontas para serem preenchidas com novas aventuras, novos amores e, acima de tudo, com a sabedoria e força que só as grandes provações podem trazer. O outono chegou, pintando as ruas da cidade com tons de dourado e vermelho. Marina observava as folhas caindo pela janela de seu novo escritório na editora, refletindo sobre os meses que se passaram desde o julgamento. A vida havia assumido um ritmo diferente, mais tranquilo e, ao mesmo tempo, cheio de possibilidades. A editora, sob sua liderança renovada, estava florescendo. Marina havia implementado mudanças significativas, focando em autores estreantes e histórias que ecoavam temas de superação e transformação. O livro que ela e Lucas estavam escrevendo juntos estava quase concluído, com Pedro orgulhosamente finalizando as ilustrações. Naquela manhã, Marina tinha uma reunião especial agendada. Ela ouviu uma batida suave na porta e sorriu ao ver Clara entrar, acompanhada por uma jovem mulher de aparência nervosa. "Bom dia, Marina", disse Clara calorosamente. "Esta é Júlia, a moça de quem te falei." Marina se levantou para cumprimentar Júlia, notando o manuscrito que a jovem segurava com força contra o peito. "Bem-vinda, Júlia. Por favor, sente-se." Enquanto Clara se despedia com um aceno encorajador, Marina observou Júlia se acomodar na cadeira,
seus olhos brilhando com uma mistura de ansiedade e esperança. Clara me contou um pouco sobre você, começou Marina gentilmente. Ela disse que você tem uma história importante para compartilhar. Júlia assentiu, respirando fundo antes de falar. Sim, eu escrevi sobre minha experiência crescendo em uma comunidade carente e como a literatura mudou minha vida. Não sei se é bom o suficiente, mas... Cada história é importante, Júlia, interrompeu Marina suavemente, especialmente aquelas que vêm do coração. Por que não me conta um pouco mais sobre o que te inspirou a escrever? Nos minutos que se seguiram, Marina ouviu atentamente enquanto Júlia compartilhava sua jornada. A jovem falou sobre as dificuldades enfrentadas, sobre descobrir o poder das palavras em uma pequena biblioteca comunitária, e sobre seu sonho de inspirar outras crianças a encontrarem esperança através da leitura. Ao final do relato, Marina sentiu uma emoção familiar, a mesma que experimentara ao ouvir as histórias de Clara, José e tantos outros que cruzaram seu caminho nos últimos meses. Era a sensação de estar diante de algo genuíno e poderoso. Júlia, disse Marina inclinando-se para a frente, gostaria muito de ler seu manuscrito. Mas, mais do que isso, gostaria de propor algo a você. Os olhos de Júlia se arregalaram com surpresa e curiosidade. Estamos iniciando um novo projeto na editora, continuou Marina. Um programa de mentoria para escritores de comunidades subrepresentadas. Gostaria que você fosse nossa primeira participante. A reação de Júlia foi de pura emoção. Lágrimas de alegria brotaram em seus olhos enquanto ela tentava encontrar palavras para expressar sua gratidão. Marina sorriu, lembrando-se de como ela mesma se sentira ao receber ajuda inesperada em seus momentos mais difíceis. Após finalizar os detalhes com Júlia e marcar os próximos passos, Marina a acompanhou até a saída. No corredor, encontraram Lucas, que vinha trazendo as últimas revisões do livro deles. Como foi a reunião? Perguntou ele após Júlia partir. Marina sorriu, sentindo uma onda de satisfação. Foi inspiradora. Lucas, acho que acabamos de encontrar a protagonista perfeita para nossa próxima história. Eles caminharam juntos até a pequena sala de reuniões onde costumavam trabalhar em seu projeto. As paredes estavam cobertas com anotações, esboços de Pedro e post-its coloridos. Um mapa visual da jornada que haviam percorrido juntos. Sabe, disse Lucas, enquanto se acomodavam, quando começamos este livro, pensei que era sobre sua história, mas agora vejo que é muito mais que isso. Marina assentiu, compreendendo perfeitamente. É sobre todas as histórias que se entrelaçam com a nossa. Sobre como cada pessoa que encontramos deixa uma marca, muda nossa trajetória de alguma forma. Eles passaram as horas seguintes revisando os últimos capítulos, discutindo como incorporar a essência do que haviam aprendido nos meses desde o início do projeto. O sol já estava se pondo quando finalmente terminaram, satisfeitos com o resultado. Saindo do escritório, eles decidiram caminhar até a livraria. O ar fresco do outono era revigorante e as ruas estavam quietas, com apenas alguns pedestres apressados voltando para casa. O que você acha de comemorarmos? Sugeriu Lucas. Poderíamos chamar todos para um jantar na livraria. Clara, José, Dr. Miguel, Pedro e Júlia, acrescentou Marina. Acho que ela se encaixaria perfeitamente no nosso grupo peculiar. Ao chegarem à livraria, foram recebidos pelo aroma acolhedor de livros e café. Pedro estava lá, concentrado em seu mais recente desenho. Dr. Miguel folheava um livro de medicina, enquanto Clara arrumava uma nova exposição na vitrine. Vendo todos ali, reunidos naquele espaço, que se tornara um segundo lar, Marina sentiu uma onda de emoção a atingir. Cada pessoa representava um capítulo diferente de sua nova vida, uma vida que ela nunca poderia ter imaginado meses atrás. Ei, pessoal, chamou ela, atraindo a atenção de todos. Lucas e eu temos um anúncio para fazer. Enquanto compartilhavam as novidades sobre o livro e o novo projeto da editora, Marina observou os rostos ao seu redor. Viu orgulho nos olhos de Clara, entusiasmo no sorriso de Pedro, aprovação no aceno de Dr. Miguel. E quando seu olhar encontrou o de Lucas, viu algo mais, uma promessa silenciosa de muitas outras histórias por vir. Naquela noite, cercada por sua família escolhida,
Marina soube com certeza que havia encontrado não apenas seu final feliz, mas o começo de algo verdadeiramente extraordinário. Cada desafio, cada lágrima, cada momento de dúvida havia levado a isto. Um futuro cheio de possibilidades, amor e histórias esperando para serem contadas. E assim, enquanto o grupo brindava ao sucesso do livro e aos novos projetos, Marina fez uma promessa silenciosa a si mesma. Promessa de continuar escrevendo, não apenas em papel, mas em cada ação, cada escolha, cada momento de compaixão. Porque no final, percebeu ela, somos todos autores de nossas próprias histórias, e cada dia é uma nova página esperando para ser preenchida. O inverno chegou, trazendo consigo uma camada fina de neve que cobria a cidade como um manto branco. Marina acordou cedo naquela manhã de sábado, observando os flocos caindo suavemente pela janela de seu apartamento. O lançamento do livro, que ela e Lucas haviam escrito juntos, estava marcado para aquela tarde, na livraria que se tornara o coração de sua nova vida. Enquanto se preparava, Marina refletia sobre o caminho percorrido. O livro, intitulado Renascer das Cinzas, era mais do que apenas sua história pessoal. Era um testemunho de resiliência, amor e da capacidade humana de recomeçar. Chegando à livraria, Marina foi recebida por um burburinho animado. Clara e José estavam ocupados arrumando as últimas decorações, enquanto Pedro, agora com 13 anos, orgulhosamente ajustava a exposição de seus desenhos que ilustravam o livro. Dr. Miguel conversava animadamente com alguns convidados que já haviam chegado. Lucas apareceu logo em seguida, carregando uma caixa com os primeiros exemplares do livro. Seus olhos encontraram os de Marina, e um sorriso cúmplice foi trocado entre eles. "Nervosa?" perguntou ele, aproximando-se. Marina respirou fundo. "Um pouco. É estranho, sabe? Compartilhar nossa história com o mundo." "Nossa história", repetiu Lucas, enfatizando o nossa de uma maneira que fez o coração de Marina acelerar. À medida que a livraria ia se enchendo, Marina cumprimentava os convidados, jornalistas, escritores, amigos e até mesmo alguns rostos que ela não via há muito tempo, colegas da antiga vida que vieram oferecer apoio. Júlia, a jovem escritora que Marina havia tomado sob sua ala, estava lá também, seus olhos brilhando de admiração e gratidão. Quando chegou a hora do discurso de abertura, Marina sentiu um nó na garganta. Olhando para a plateia, viu tantos rostos que representavam diferentes capítulos de sua jornada. Foi então que notou, no fundo da sala, uma figura que a fez congelar por um momento. Era Vanessa. A ex-assistente e cúmplice de Ricardo estava lá, parada discretamente perto da saída. Seus olhos encontraram os de Marina, e neles havia uma mistura de vergonha, arrependimento e algo mais. Esperança? Por um breve instante, Marina sentiu o peso do passado ameaçar derrubá-la. Mas então, sentiu a mão de Lucas em seu ombro, viu o sorriso encorajador de Clara, o olhar orgulhoso de Dr. Miguel, e encontrou força para continuar. Limpando a garganta, Marina começou seu discurso. "Há um ano eu pensava que minha história havia chegado ao fim. Traída, abandonada, à beira da morte. Mas o que eu não sabia é que aquele não era o fim. Era apenas o início de um novo capítulo. Um capítulo sobre perdão, sobre segundas chances e sobre o poder transformador do amor e da compaixão." Enquanto falava, Marina percebeu que suas palavras não eram apenas para a plateia, mas também para si mesma e, de certa forma, para Vanessa. "Este livro não é apenas minha história. É a história de cada pessoa que alguma vez se sentiu perdida e encontrou seu caminho de volta. É sobre Clara e José, que me mostraram o verdadeiro significado de generosidade. Sobre Dr. Miguel, que me ensinou que curar vai além do físico. Sobre Pedro, cuja inocência e criatividade me lembraram da beleza do mundo." Seus olhos encontraram os de Lucas. "E é sobre encontrar amor nos lugares mais inesperados, quando pensamos que não há mais esperança." Concluindo seu discurso, Marina sentiu uma onda de emoção percorrer a sala. Houve aplausos, lágrimas e abraços. Mas em meio à celebração, ela não pôde deixar de notar que Vanessa havia desaparecido. Após a cerimônia oficial, quando a multidão começou a se dispersar,
Marina encontrou um momento para se afastar. Ela saiu pelos fundos da livraria, precisando de um momento de ar fresco. Foi lá que encontrou Vanessa, parada sozinha na neve suave. Por um momento, nenhuma das duas falou. O silêncio era pesado, carregado com o peso de memórias dolorosas e escolhas passadas. Eu não sabia se deveria vir. Vanessa finalmente quebrou o silêncio, sua voz trêmula. Mas precisava te ver. Precisava dizer. Por quê? Marina interrompeu, sua voz calma, mas firme. Vanessa engoliu em seco, para pedir perdão. Não que eu mereça, mas seu livro, sua história, me fez perceber o quanto estava perdida. O quanto ainda estou. Marina observou a mulher à sua frente. Onde antes via uma rival, uma traidora, agora via apenas outro ser humano quebrado, buscando redenção. O perdão, Marina começou lentamente, não é algo que se dá de uma vez. É uma jornada, uma que estou aprendendo a fazer todos os dias. Lágrimas silenciosas corriam pelo rosto de Vanessa. Marina, surpreendendo a si mesma, deu um passo à frente e gentilmente tocou o braço da outra mulher. Eu não posso te dar o que você procura, Vanessa, mas posso te dizer isto: há sempre espaço para recomeçar. Sempre. Com essas palavras, Marina se virou e voltou para dentro da livraria, deixando Vanessa sozinha com seus pensamentos. Ao entrar, foi imediatamente envolvida pelo calor e amor de sua nova família. Lucas a recebeu com um olhar preocupado, mas ela o tranquilizou com um sorriso suave. Naquela noite, enquanto a festa de lançamento continuava, Marina se viu refletindo sobre os caminhos sinuosos que a vida pode tomar, sobre como o perdão, mesmo o mais difícil, pode ser libertador não apenas para quem é perdoado, mas principalmente para quem perdoa. E assim, cercada por amor, com um livro que contava sua história de renascimento e um futuro cheio de promessas pela frente, Marina entendeu que sua jornada estava longe de terminar. Na verdade, era apenas o começo de um novo e emocionante capítulo. A primavera chegou trazendo consigo uma explosão de cores e renovação. Um ano havia se passado desde o lançamento de Renascer das Cinzas, e a vida de Marina continuava a florescer de maneiras que ela jamais poderia ter imaginado. A livraria, agora um ponto de encontro cultural na cidade, estava movimentada naquela manhã de sábado. Marina observava com satisfação enquanto crianças participavam de uma sessão de contação de histórias conduzida por Pedro, agora com 14 anos e demonstrando um talento natural para cativar o público jovem. Clara, sempre atenta, servia café e biscoitos para os pais que aguardavam, enquanto José ajustava a nova exposição de livros na vitrine. Doutor Miguel, que havia se tornado um colaborador frequente, conversava animadamente com um grupo sobre o mais recente projeto da editora, uma série de livros focados em saúde mental e bem-estar emocional. Em um canto tranquilo, Júlia orientava um grupo de jovens escritores, parte do programa de mentoria que Marina havia iniciado. O som de risos e o burburinho de ideias sendo compartilhadas enchiam o ar, criando uma atmosfera de criatividade e possibilidades infinitas. Marina sentiu uma mão gentil em seu ombro e se virou para encontrar o olhar amoroso de Lucas. Está tudo pronto, ele disse suavemente. Você tem certeza sobre isso? Ela assentiu, respirando fundo. Tenho. É hora. Juntos eles se dirigiram ao pequeno palco improvisado no centro da livraria. O murmúrio da multidão diminuiu quando Marina pegou o microfone, todos os olhos voltados para ela em expectativa. Bom dia a todos, começou Marina, sua voz firme e calorosa. Primeiramente quero agradecer a cada um de vocês por fazerem parte desta jornada incrível. Há pouco mais de um ano lancei Renascer das Cinzas aqui mesmo, neste lugar que se tornou muito mais que uma simples livraria. Se tornou um lar, um refúgio, um ponto de partida para sonhos. Ela fez uma pausa, seus olhos percorrendo os rostos familiares e queridos. Hoje, estou aqui para anunciar o próximo capítulo dessa história. Nossa editora está lançando uma fundação dedicada a levar literatura e oportunidades educacionais para comunidades carentes. E o primeiro projeto será a construção de uma biblioteca comunitária no bairro onde cresci, um lugar que tanto precisa de esperança
e inspiração. Um murmúrio de aprovação percorreu a audiência. Marina viu lágrimas nos olhos de Clara, um sorriso orgulhoso no rosto de Doutor Miguel e a expressão de pura alegria de Pedro. Mas há mais, continuou ela, seu coração acelerando. Este projeto não é apenas sobre construir uma biblioteca, é sobre construir pontes, sobre dar segundas chances, sobre acreditar no poder transformador das palavras e das ações. Marina fez sinal para alguém no fundo da sala, e para a surpresa de muitos, Vanessa emergiu da multidão. Houve alguns sussurros de reconhecimento, mas Marina continuou sua voz firme. Vanessa será a coordenadora deste projeto, porque acredito que todos merecem uma chance de reescrever sua história, de encontrar redenção, e porque sei, melhor que ninguém, que às vezes precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa. Vanessa se juntou a Marina no palco, seus olhos brilhando com lágrimas de gratidão. As duas mulheres trocaram um olhar de compreensão mútua, um momento de cura que transcendia palavras. E, finalmente, Marina continuou, sua voz tremendo ligeiramente de emoção, gostaria de fazer um anúncio pessoal. Ela estendeu a mão para Lucas, que subiu ao palco, entrelaçando seus dedos nos dela. Lucas e eu vamos nos casar, e queremos que todos vocês, nossa família escolhida, sejam parte dessa celebração. Porque cada um de vocês desempenhou um papel crucial em nossa história de amor. Uma história que começou com perda e dor, mas que floresceu em algo belo e duradouro. A sala explodiu em aplausos e felicitações. Pedro foi o primeiro a correr para o palco, abraçando Marina e Lucas com entusiasmo. Logo todos se juntaram em uma grande celebração de amor, perdão e novos começos. Mais tarde, quando a agitação diminuiu e apenas o círculo íntimo permaneceu, Marina se viu sentada na varanda da livraria, observando o pôr do sol. Lucas se juntou a ela, envolvendo-a em um abraço caloroso. "Você está bem?" ele perguntou suavemente. Marina sorriu, apoiando a cabeça em seu ombro. "Melhor do que bem. Estou em paz." Enquanto o céu se tingia de tons de rosa e laranja, Marina refletiu sobre a jornada incrível que a vida havia lhe proporcionado. De uma mulher traída e deixada para morrer, ela se transformou em uma força de mudança positiva, tocando vidas e inspirando outros a encontrarem sua própria força interior. "Sabe", ela disse virando-se para Lucas, "acho que finalmente entendi o verdadeiro significado de felizes para sempre." "E qual é?" ele perguntou curioso. "Não é um destino", respondeu Marina, seus olhos brilhando. "É uma escolha. Uma que fazemos todos os dias, através de cada ato de amor, cada gesto de perdão, cada palavra de encorajamento." Lucas sorriu, beijando-a suavemente. "Então vamos fazer essa escolha juntos, todos os dias." Dentro da livraria, o som de risos e conversas animadas ecoava. Clara e José discutiam planos para expandir o espaço, Dr. Miguel compartilhava ideias para novos livros com Júlia, e Pedro mostrava seus mais recentes desenhos para Vanessa, que ouvia com genuíno interesse. Marina olhou para aquela cena, seu coração transbordando de gratidão. Ela sabia que, não importava o que o futuro reservasse, enfrentaria cada desafio e celebraria cada vitória com essa família extraordinária ao seu lado. E assim, enquanto o sol se punha em mais um dia, Marina entendeu que sua história, sua verdadeira história, estava apenas começando. Cada página virada era uma oportunidade de aprender, crescer e amar. Cada capítulo, uma chance de fazer a diferença. Com Lucas ao seu lado e um futuro cheio de possibilidades à sua frente, Marina estava pronta para escrever as próximas páginas de sua vida. Uma história de amor, redenção e o poder infinito de recomeçar. 5 anos se passaram desde aquela primavera, em que Marina e Lucas anunciaram seu casamento e o início da fundação. A pequena livraria que uma vez serviu como refúgio, agora era o coração pulsante de uma rede de centros culturais espalhados pela cidade. Em uma manhã ensolarada de outono, Marina acordou cedo. O som suave da respiração de Lucas ao seu lado, trazendo um sorriso aos seus lábios. Ela deslizou silenciosamente para fora da cama, pegando um roupão e dirigindo-se para a varanda do apartamento que dividiam sobre a livraria original.
A cidade despertava lentamente. As ruas ainda calmas, com apenas alguns madrugadores iniciando suas rotinas. Marina respirou fundo, sentindo o ar fresco encher seus pulmões. Tanto havia mudado, e ainda assim, de alguma forma, tudo parecia exatamente como deveria ser. Seus olhos percorreram a rua, parando na fachada da livraria. O que antes era uma pequena loja, agora ocupava todo o quarteirão. Páginas de esperança, lia-se em letras douradas sobre a entrada principal. Era mais do que uma livraria. Era um centro comunitário, uma incubadora de sonhos, um farol de possibilidades. O som de passos suaves atrás dela anunciou a chegada de Lucas. Ele a envolveu em um abraço, beijando suavemente seu pescoço. "Bom dia, amor", ele murmurou. Ansiosa para o grande dia? Marina assentiu, recostando-se nele. Um pouco nervosa, na verdade. Ainda é difícil acreditar que chegamos tão longe. O grande dia a que se referiam era a inauguração da 10ª biblioteca comunitária da Fundação, localizada no coração do bairro onde Marina crescera. Era o culminar de anos de trabalho árduo, não apenas dela e de Lucas, mas de toda a extraordinária família que haviam formado. Enquanto se preparavam para o dia, Marina refletiu sobre o caminho percorrido. Clara e José, agora aposentados, haviam se tornado os avós adotivos não oficiais de dezenas de crianças que frequentavam os programas da Fundação. Dr. Miguel expandira sua prática para incluir terapia através da literatura, realizando sessões regulares nas bibliotecas comunitárias. Pedro, agora com 19 anos, estava prestes a publicar seu primeiro romance gráfico, uma história comovente sobre encontrar força em meio à adversidade. Júlia se tornara uma autora respeitada, seu primeiro livro sobre sua infância na comunidade tendo se tornado um best-seller nacional. E Vanessa? Marina sorriu ao pensar na transformação de Vanessa. De cúmplice relutante em um plano terrível, ela se tornara uma das forças motrizes por trás do sucesso da Fundação. Seu trabalho incansável e dedicação genuína haviam não apenas redimido seu passado, mas inspirado outros a buscarem segundas chances. Chegando à nova biblioteca, Marina foi recebida por uma multidão animada. Crianças, adolescentes, pais e idosos, todos reunidos para celebrar a abertura de um espaço que prometia mudar vidas através do poder das palavras. Ao subir ao pequeno palco para fazer seu discurso, Marina sentiu uma onda de emoção a atingir. Viu rostos familiares na multidão. Clara e José, sorridentes e orgulhosos. Doutor Miguel, com um grupo de jovens que participavam de seu programa de leitura terapêutica. Pedro, cercado por fãs ansiosos por seu próximo trabalho. Júlia, conversando animadamente com um grupo de aspirantes a escritores. E lá, no fundo, quase passando despercebida, estava uma figura que fez o coração de Marina saltar uma batida. Ricardo, seu ex-marido, estava parado discretamente, seu rosto uma máscara de emoções complexas. Por um momento, Marina hesitou. Então, com um aceno quase imperceptível para Lucas, ela desceu do palco e caminhou em direção a Ricardo. A multidão, percebendo algo significativo acontecendo, abriu caminho silenciosamente. Ricardo, Marina disse suavemente quando chegou perto dele. Eu não esperava te ver aqui. Ricardo parecia nervoso, deslocado. Eu não tinha certeza se deveria vir, mas li seu livro, vi o trabalho que você tem feito. Eu precisava ver com meus próprios olhos. Marina estudou o rosto do homem que uma vez quase destruiu sua vida. Viu arrependimento, vergonha, mas também algo mais. Uma centelha de admiração, talvez até de esperança. O que você construiu aqui, continuou Ricardo, gesticulando para a biblioteca e a multidão reunida, é incrível. É mais do que eu jamais. É mais do que eu poderia ter imaginado. Marina sentiu uma onda de emoções contraditórias, raiva, tristeza, mas também uma estranha sensação de encerramento. Ricardo, ela começou escolhendo cuidadosamente suas palavras, o que aconteceu entre nós foi terrível. Mas olhe ao seu redor. Veja o que nasceu daquela escuridão. Às vezes, precisamos cair para aprender a voar. Ricardo assentiu lentamente,
lágrimas não derramadas brilhando em seus olhos. Eu sei que não mereço seu perdão, Marina, mas quero que saiba, estou orgulhoso de você. Do fundo do meu coração. Marina respirou fundo, sentindo um peso que nem sabia que ainda carregava se dissipar. Obrigada por vir, Ricardo. E eu te perdoo. Não pelo que você fez, mas por mim, porque carregar raiva e ressentimento só nos impede de crescer. Com um último olhar de compreensão mútua, Ricardo se virou e desapareceu na multidão. Marina voltou para o palco, onde Lucas a esperava com um olhar de preocupação e amor. Você está bem? Ele perguntou suavemente. Marina sorriu, sentindo-se mais leve do que há anos. Estou. Na verdade, acho que nunca estive melhor. Voltando-se para a multidão expectante, Marina começou seu discurso. Queridos amigos, família, comunidade, bem-vindos à mais nova página de esperança. Este lugar que inauguramos hoje é mais do que uma biblioteca. É um testemunho do poder de recomeçar, do poder da compaixão e do poder infinito das histórias para transformar vidas. Enquanto Marina continuava seu discurso, falando sobre sonhos, segundas chances e o poder da palavra escrita, ela sentiu uma profunda sensação de realização. Cada desafio, cada obstáculo, cada momento de dúvida havia levado a isto, a criação de um legado de esperança e transformação. A cerimônia de inauguração se estendeu pelo dia, com leituras, workshops e celebrações. À noite, quando a maioria dos convidados já havia partido, Marina encontrou-se sozinha na nova biblioteca. Caminhando entre as estantes, seus dedos deslizando suavemente sobre as lombadas dos livros, ela refletiu sobre a jornada incrível que a vida lhe proporcionara. De repente, ouviu um suave bater de pés e uma risada infantil. Virando-se, viu uma menina de cerca de 5 anos correndo em sua direção, seguida de perto por Lucas. «Mamãe!» exclamou a pequena Sofia, jogando-se nos braços de Marina. «Papai disse que posso escolher um livro para levar para casa. Pode me ajudar?» Marina sorriu, seu coração transbordando de amor. «Claro, meu amor. Que tal começarmos com este?» Ela disse, pegando um livro familiar da prateleira, O Morro dos Ventos Uivantes. Enquanto se acomodavam em um canto aconchegante para ler, Lucas observava com um sorriso. Marina começou a ler, sua voz suave ecoando pela biblioteca vazia. Meu nome é Catherine Earnshaw. E assim, em meio a palavras antigas e novas promessas, mais um capítulo se iniciava na extraordinária história de Marina. Uma história de amor, redenção e o poder eterno dos recomeços. 10 anos se passaram desde a inauguração daquela primeira biblioteca comunitária. O tempo, como sempre, trouxe consigo mudanças, desafios e novas alegrias para Marina e sua família escolhida. Numa tarde dourada de verão, a Praça das Histórias, um amplo espaço verde no coração da cidade, estava repleta de pessoas. Tendas coloridas abrigavam estandes de livros, palcos para leituras e oficinas de escrita criativa. Era o 10º Festival Anual de Literatura e Vida, o maior evento promovido pela Fundação Páginas de Esperança. Marina, agora com 45 anos, cabelos salpicados de fios prateados, caminhava entre a multidão, cumprimentando pessoas, parando para ouvir trechos de histórias sendo compartilhadas. Seus olhos brilhavam com o mesmo entusiasmo de uma década atrás, mas agora carregavam também a sabedoria de alguém que viu sonhos se transformarem em realidade. Não muito longe, Lucas coordenava um grupo de jovens escritores. Aos 50 anos, ele havia se tornado um mentor respeitado, seu próprio trabalho literário aclamado por crítica e público. Mas nada o deixava mais orgulhoso do que ver novos talentos florescendo sob sua orientação. Sofia, agora com 15 anos, estava no palco principal, lendo um trecho de seu primeiro romance juvenil. Sua voz confiante ecoava pela praça, prendendo a atenção de centenas de ouvintes. Marina observava a filha com um misto de orgulho e nostalgia, lembrando-se de sua própria jornada como escritora. Pedro, aos 29 anos, havia se tornado um ilustrador e autor de quadrinhos renomado.
Seu estande no festival era um dos mais movimentados, com fãs ansiosos por autógrafos e uma prévia de seu próximo trabalho, uma graphic novel baseada na história de Marina, com sua permissão e colaboração. Júlia, agora uma escritora estabelecida com vários best-sellers, conduzia um workshop sobre escrever memórias. Sua própria história de superação continuava a inspirar inúmeros leitores e aspirantes a escritores. Clara e José, embora já idosos, ainda eram presenças constantes nos eventos da Fundação. Hoje, eles estavam confortavelmente sentados em uma área reservada, contando histórias para um grupo de crianças encantadas. Dr. Miguel, mesmo aposentado da prática médica, continuava seu trabalho com biblioterapia. Sua tenda no festival oferecia sessões de aconselhamento e leitura terapêutica, sempre com uma longa fila de interessados. E Vanessa? Marina sorriu ao ver sua antiga rival, agora amiga e aliada, coordenando uma equipe de voluntários. O trabalho na fundação havia dado um novo propósito à vida de Vanessa, e sua dedicação era uma inspiração constante para todos. Enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa, Marina subiu ao palco principal para o discurso de encerramento. A multidão silenciou, ansiosa para ouvir suas palavras. "Queridos amigos", começou Marina, sua voz carregada de emoção. "Há 10 anos, quando inauguramos nossa primeira biblioteca comunitária, eu tinha um sonho. Um sonho de criar espaços onde histórias pudessem transformar vidas, onde palavras pudessem construir pontes e curar feridas." Ela fez uma pausa, seus olhos percorrendo a multidão, encontrando rostos familiares e novos. "Hoje olho para todos vocês e vejo esse sonho realizado de maneiras que eu jamais poderia ter imaginado. Vejo crianças descobrindo novos mundos através dos livros. Vejo jovens escritores encontrando suas vozes. Vejo pessoas de todas as idades e origens se conectando através do poder das histórias." Marina continuou, sua voz ganhando força. "Mas nossa jornada está longe de terminar. Cada livro lido, cada história compartilhada, cada vida tocada é apenas o começo de um novo capítulo. Porque no final, não são apenas as palavras nas páginas que importam, mas as ações que elas inspiram, as mudanças que provocam em nós e no mundo ao nosso redor." Enquanto falava, Marina refletia sobre sua própria jornada. De uma mulher traída e deixada para morrer, ela se transformara não apenas em uma sobrevivente, mas em uma força de mudança positiva. Cada desafio, cada obstáculo havia se tornado um degrau para algo maior. "Há 15 anos", ela continuou, "eu acordei em um lixão pensando que minha história havia terminado, mas o que eu não sabia era que estava apenas começando. E o mais importante, não era uma história que eu escreveria sozinha." Seus olhos encontraram Lucas na multidão, depois Sofia, Pedro, Júlia, Clara, José, Dr. Miguel, Vanessa, cada rosto uma página crucial em sua narrativa de vida. "Cada um de vocês", ela disse, sua voz tremendo levemente de emoção, "é um coautor desta história incrível. Cada ato de bondade, cada palavra de encorajamento, cada mão estendida em momentos difíceis, tudo isso nos trouxe até aqui." A luz do pôr do sol banhava a praça, criando uma atmosfera quase mágica. Marina podia sentir o peso das palavras não ditas, das histórias ainda por contar, do potencial infinito pairando no ar. "Então, meus queridos", ela concluiu, "enquanto celebramos uma década de histórias compartilhadas, de vidas transformadas, lembrem-se, cada um de vocês carrega dentro de si um universo de possibilidades. Cada um de vocês tem uma história para contar, uma marca única para deixar no mundo. Que possamos continuar escrevendo juntos esta narrativa de esperança, compaixão e transformação. Porque no final não são apenas as histórias que lemos que nos definem, mas as histórias que escolhemos viver e compartilhar." Quando Marina terminou seu discurso, um silêncio reverente caiu sobre a multidão, seguido por uma explosão de aplausos e emoção. Pessoas se abraçavam, algumas choravam abertamente, outras sorriam com renovada determinação em seus olhos. Descendo do palco,
Marina foi imediatamente envolvida por sua família. Sofia a abraçou forte, Lucas beijou sua testa e logo todos estavam ali. Pedro, Júlia, Clara, José, Dr. Miguel, Vanessa, um abraço coletivo que simbolizava tudo o que haviam construído juntos. Mais tarde, quando a maioria dos participantes já havia partido e a praça estava quase vazia, Marina encontrou-se sozinha, caminhando entre as tendas agora silenciosas. O cheiro de livros novos e grama recém-cortada preenchia o ar. Ela parou, fechando os olhos e respirando fundo, absorvendo a quietude do momento. Um toque suave em seu ombro a fez abrir os olhos. Era Lucas, seu companheiro de vida e de escrita, seu porto seguro em todas as tempestades. "No que está pensando?" ele perguntou suavemente. Marina sorriu, entrelaçando seus dedos nos dele. "Estou pensando em todas as histórias que ainda estão por vir, em todas as vidas que ainda podemos tocar." Lucas assentiu, compreendendo perfeitamente. "Sabe," ele disse, "dizem que todo grande romance é, no fundo, uma história de amor." "E a nossa?" Marina perguntou, seus olhos brilhando no crepúsculo. "A nossa," Lucas respondeu, puxando-a para perto, "é uma história de amor à vida, às possibilidades, ao poder transformador das palavras." Enquanto caminhavam de mãos dadas para fora da praça, Marina sentiu uma profunda sensação de gratidão e propósito. Sua jornada, que começara de forma tão dolorosa, havia se transformado em algo belo e significativo, tocando incontáveis vidas ao longo do caminho. E assim, sob um céu estrelado, Marina e Lucas seguiram em frente, prontos para escrever os próximos capítulos de suas vidas, juntos, com suas canetas, seus corações e a certeza de que cada palavra escrita ou falada com amor tem o poder de mudar o mundo, uma página de cada vez.